Diante das câmeras e de dezenas de líderes mundiais, o presidente francês Emmanuel Macron olhou com desdém para o jovem militar que governava Burkina Faso. Com um sorriso irônico estampado no rosto, Macron elevou o tom de voz enquanto todos assistiam atônitos. Quem é você para falar sobre democracia? Um militar que tomou o poder à força e agora se acha no direito de dar lições sobre soberania? O silêncio tomou conta do salão. Diplomatas trocaram olhares constrangidos. Ibrahim Traoré, com apenas 34 anos, respirou fundo enquanto o líder de uma das maiores potências europeias tentava humilhá-lo publicamente. O que aconteceu em seguida deixou Macron completamente desarmado, provocando um dos momentos mais constrangedores da diplomacia internacional recente. A resposta de Traoré não apenas desmontou o discurso arrogante do francês, mas expôs décadas de hipocrisia que muitos líderes africanos conheciam, mas poucos tinham coragem de denunciar em público. A cena aconteceu durante a Conferência Internacional sobre Desenvolvimento e Cooperação em Genebra, um evento que reunia líderes de várias nações para discutir parcerias econômicas e ajuda humanitária. O que deveria ser um evento protocolar se transformou em um confronto direto quando Macron, incomodado com as recentes decisões de Burkina Faso de reduzir a influência francesa no país, decidiu usar seu tempo de fala para atacar publicamente o jovem líder africano. A estratégia de Macron parecia clara: desmoralizar Traoré perante outros líderes mundiais e demonstrar que a França ainda mantinha sua influência sobre suas antigas colônias. Ibrahim Traoré não era um político tradicional. Oficial militar de carreira, havia assumido a liderança de Burkina Faso após um golpe de Estado que depôs o anterior líder militar, Paul-Henri Sandaogo Damiba, em setembro de 2022. Sua ascensão ao poder foi cercada de controvérsias internacionais, mas rapidamente ganhou apoio popular dentro do país. Traoré prometia combater o avanço de grupos extremistas, que já haviam tomado quase 40% do território nacional, e também romper com a influência neocolonial, que, segundo ele, impedia o verdadeiro desenvolvimento da nação. A França, antiga potência colonial que governou Burkina Faso até 1960, quando o país ainda se chamava Alto Volta, mantinha fortes interesses econômicos na região, principalmente no setor de mineração. O país africano é rico em ouro, sendo o quarto maior produtor da África, além de possuir importantes reservas de manganês, zinco, chumbo e prata. Empresas francesas controlavam boa parte dessa exploração mineral, em acordos que muitos burquinianos consideravam desiguais e prejudiciais à economia local. Ao assumir o poder, Traoré iniciou uma revisão desses acordos e passou a buscar novos parceiros internacionais, incluindo Rússia e China, o que desagradou profundamente o governo francês. A decisão de reduzir a presença militar francesa no país e solicitar a saída de tropas francesas que operavam sob o pretexto de combate ao terrorismo foi a gota d'água para Macron. O presidente francês, que já enfrentava críticas internas por sua política externa inconsistente, viu na Conferência de Genebra uma oportunidade para reassumir sua posição de força. O ataque verbal de Macron contra Traoré foi calculado para atingir a legitimidade do governo de Burkina Faso. Usando um tom paternal e condescendente, o presidente francês questionou a capacidade do jovem militar de governar um país com tantos desafios e insinuou que, sem o apoio da França, a nação africana estaria fadada ao caos. As câmeras focavam o rosto de Traoré, buscando sinais de intimidação ou nervosismo. O silêncio que se seguiu foi interpretado por muitos como um sinal de que o jovem líder havia sido encurralado pela experiência diplomática do presidente francês. Ibrahim Traoré, você precisa entender que governar não é como comandar um batalhão. Relações internacionais exigem diplomacia, não força bruta. A França sempre foi amiga de Burkina Faso e continuará sendo, independentemente de suas decisões precipitadas.
declarou Macron, em tom de falsa preocupação que mal disfarçava a ameaça implícita. Amigos, antes de continuar esta história impressionante, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Seu apoio nos ajuda a trazer mais conteúdos como este, que revelam as verdades que muitas vezes a grande mídia não mostra. Deixe também nos comentários o que você pensa sobre essas relações de poder entre países europeus e nações africanas. Agora, vamos continuar e ver o que aconteceu quando Ibrahim Traoré pegou o microfone para responder. O público presente esperava uma resposta protocolar, talvez até um recuo diplomático do líder burkinabé diante da pressão. Afinal, enfrentar publicamente o presidente de uma potência como a França poderia trazer consequências econômicas e diplomáticas sérias para seu país, que já enfrentava múltiplos desafios. Os assessores de Macron pareciam satisfeitos com o efeito causado. Alguns diplomatas franceses já se preparavam para a próxima etapa do evento, considerando o assunto encerrado. Foi nesse momento que Ibrahim Traoré solicitou o direito de resposta. A expressão facial de Macron mudou ligeiramente quando o moderador do evento concedeu a palavra ao presidente de Burkina Faso. Era visível uma mistura de irritação e surpresa, como se não esperasse um confronto direto. Traoré ajustou o microfone calmamente, tomou um gole de água e olhou diretamente para Macron antes de começar a falar. O que ninguém esperava era que aquele momento se transformaria em um dos discursos mais contundentes sobre soberania africana e neocolonialismo dos últimos tempos. A resposta de Traoré não apenas defendeu a soberania de seu país, mas também expôs as contradições da política externa francesa e a hipocrisia de um discurso de cooperação que escondia interesses econômicos predatórios. Cada palavra do líder africano parecia atingir Macron como um golpe certeiro, desmontando a narrativa cuidadosamente construída pela diplomacia francesa ao longo de décadas. O rosto do presidente francês foi mudando de expressão enquanto Traoré falava, revelando um crescente desconforto que as câmeras captavam impiedosamente. A imprensa internacional, que a princípio havia dado pouca atenção àquele confronto entre um líder de uma potência global e o representante de um pequeno país africano, rapidamente percebeu que estava testemunhando um momento histórico. Repórteres começaram a tomar notas furiosamente, enquanto as câmeras se reposicionavam para captar as reações de Macron às palavras duras de Traoré. O impacto da resposta foi tão grande que vários líderes presentes, especialmente de nações africanas e de países em desenvolvimento, demonstraram um apoio explícito a Traoré, com acenos discretos e expressões de aprovação. Para muitos deles, o jovem líder estava verbalizando frustrações que sentiam há décadas, mas que raramente eram expressas de forma tão direta em fóruns internacionais. Ibrahim Traoré não tinha a aparência típica de um chefe de Estado. Aos 34 anos, era um dos líderes mais jovens presentes naquela conferência em Genebra. Seu uniforme militar contrastava com os elegantes ternos dos demais participantes, simbolizando sua origem e o contexto turbulento em que assumiu o poder em Burkina Faso. Filho de uma família humilde do interior do país, Traoré ingressou cedo nas Forças Armadas e construiu sua carreira militar, enfrentando as crescentes ameaças terroristas que desestabilizavam a região do Sahel. Sua ascensão ao poder não seguiu o caminho tradicional da política. Veio através de um golpe de Estado que, segundo ele e seus apoiadores, foi necessário para salvar o país do colapso iminente. O jovem líder havia chegado à conferência com baixas expectativas. Sabia que seria tratado com desconfiança pelos líderes ocidentais, especialmente pela delegação francesa. Burkina Faso, antiga colônia francesa conhecida como Alto Volta até sua independência em 1960, ainda mantinha fortes vínculos econômicos com a França, vínculos que muitos burquinianos consideravam desequilibrados e prejudiciais ao desenvolvimento nacional. Desde que assumiu o poder, Traoré havia implementado mudanças significativas na política externa do país, buscando diversificar parcerias
e reduzir a dependência histórica da antiga metrópole colonial. A tensão entre Macron e Traoré não surgiu naquele momento. Nas semanas anteriores à conferência, o governo de Burkina Faso havia tomado decisões que desagradaram profundamente Paris. A revisão de contratos de exploração mineral com empresas francesas, a solicitação da retirada de tropas francesas estacionadas no país sob o pretexto de combate ao terrorismo e a aproximação com Rússia e China em busca de novos investimentos e cooperação militar. Para Macron, essas ações representavam uma afronta direta aos interesses franceses na região e um questionamento perigoso da influência que a França ainda exercia sobre suas antigas colônias africanas. Emmanuel Macron havia chegado à conferência determinado a reafirmar sua autoridade, enfrentando críticas crescentes dentro da França por sua política externa inconsistente e pressionado por setores econômicos que temiam perder acesso aos valiosos recursos naturais africanos. O presidente francês planejava usar o evento para enviar uma mensagem clara. A França continuava sendo uma potência global, cuja influência não deveria ser desafiada, especialmente por governos que considerava ilegítimos, como o de Traoré. O confronto começou durante o painel sobre desenvolvimento sustentável e soberania nacional, um tema aparentemente neutro que rapidamente se transformou em palco para o embate de visões radicalmente diferentes sobre as relações entre antigas potências coloniais e suas ex-colônias. Macron foi o primeiro a falar, apresentando a visão francesa de cooperação internacional com um discurso bem elaborado sobre parceria, apoio humanitário e desenvolvimento compartilhado. Sua retórica polida, típica da diplomacia europeia, escondia críticas veladas às nações que buscavam romper com o que ele chamava de parcerias históricas comprovadas, em favor de alianças oportunistas com potências que não compartilham nossos valores democráticos. Quando chegou sua vez de falar, Traoré apresentou uma visão completamente diferente, focada no direito dos países africanos de determinar seu próprio destino e escolher seus parceiros internacionais sem interferências externas. Foi nesse momento que Macron, visivelmente irritado com o que considerou uma afronta à posição francesa, interrompeu o discurso do líder africano com seu ataque verbal, questionando a legitimidade de Traoré e sua capacidade de liderar o país. Talvez o senhor não compreenda completamente as complexidades da política internacional, capitão Traoré, disse Macron, enfatizando o título militar inferior de Traoré em um claro gesto de diminuição. Burkina Faso precisa de estabilidade e desenvolvimento, não de experimentos ideológicos que podem levar o país de volta ao caos. A França sempre apoiou o povo burkinabé e continuará apoiando, independentemente das decisões imprudentes de líderes transitórios. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diplomatas trocaram olhares constrangidos, enquanto jornalistas presentes perceberam que estavam testemunhando um momento raro de confronto aberto entre líderes mundiais, algo que normalmente é evitado nos protocolos diplomáticos cuidadosamente orquestrado. O moderador do painel, um respeitado diplomata suíço, parecia momentaneamente paralisado, incerto sobre como lidar com aquela quebra de protocolo. Traoré manteve a calma. Anos de treinamento militar e experiência em situações de crise o haviam preparado para momentos de pressão. Ele observou atentamente a linguagem corporal de Macron, o queixo erguido, o olhar condescendente, as mãos gesticulando com impaciência. Para muitos na sala, aquela cena representava perfeitamente a dinâmica histórica entre Europa e África. Um líder europeu falando de cima para baixo com um africano, esperando submissão e gratidão. Agradeço ao presidente Macron por sua preocupação com meu país, começou Traoré, com uma calma que contrastava com a agressividade de Macron. Solicito o direito de resposta, conforme garantido pelo protocolo deste evento. O moderador, recuperando-se do momento de surpresa, concordou prontamente. O presidente Traoré tem direito à réplica. Por favor, prossiga. Nesse momento,
algo mudou no ambiente. A postura de Traoré se alterou sutilmente. Ele endireitou os ombros, ajustou o microfone e olhou diretamente para Macron. Aqueles que conheciam bem o jovem líder reconheceram os sinais. Ele estava prestes a deixar de lado as formalidades diplomáticas e falar o que realmente pensava. Senhor presidente Macron, agradeço sua preocupação com Burkina Faso, mas devo corrigir alguns equívocos em sua fala. Começou Traoré em um francês impecável, lembrando a todos que ele havia estudado na mesma língua que o colonizador impusera a seu país. O senhor questiona minha legitimidade enquanto líder que assumiu o poder através de meios não eleitorais. Permita-me lembrá-lo que a França, ao longo de décadas, apoiou e manteve no poder dezenas de ditadores em África, desde que eles garantissem os interesses econômicos franceses. As câmeras captaram a mudança na expressão facial de Macron, a confiança arrogante dando lugar a uma careta mal disfarçada de desconforto. Traoré continuou, sua voz ganhando força a cada palavra. O senhor fala sobre desenvolvimento e estabilidade, mas não menciona os acordos econômicos desiguais que a França impôs às suas antigas colônias. Não menciona o franco CFA, uma moeda controlada pelo Tesouro francês que ainda hoje limita a soberania econômica de 14 países africanos. Não menciona que empresas francesas extraem recursos naturais de nossos países, pagando uma fração do valor real, enquanto nosso povo continua na pobreza. Vários diplomatas africanos presentes acenaram discretamente em concordância. Aquelas eram verdades raramente ditas em fóruns internacionais, especialmente diante dos líderes das potências ocidentais. A delegação francesa parecia cada vez mais desconfortável, com assessores sussurrando urgentemente entre si. Quanto à nossa decisão de buscar novos parceiros internacionais, prosseguiu Traoré, isto não é um experimento ideológico, como o senhor sugeriu. É o exercício básico de nossa soberania nacional. A França não pode pretender ser defensora da democracia global enquanto trata nações africanas como propriedades em seu quintal geopolítico. O discurso de Traoré estava expondo contradições que a diplomacia francesa preferia manter escondidas. Sua resposta metódica e bem articulada surpreendeu muitos que esperavam ver um jovem militar intimidado pela experiência e peso político de Macron. Ao contrário, ele demonstrava um profundo conhecimento das complexas dinâmicas das relações franco-africanas e uma habilidade impressionante para articular as frustrações compartilhadas por muitas nações do continente. A tensão na sala era palpável. Enquanto Ibrahim Traoré continuava sua resposta, os presentes podiam testemunhar algo raro na diplomacia internacional: o desmoronamento da cuidadosa fachada de cordialidade que normalmente caracteriza esses encontros. O jovem líder de Burkina Faso havia tocado em feridas abertas da relação entre França e suas antigas colônias, trazendo à tona questões que normalmente são discutidas apenas nos bastidores. Senhor presidente Macron, o senhor menciona que Burkina Faso precisa da França. Permita-me inverter essa perspectiva. A França é que tem dependido dos recursos africanos por séculos, declarou Traoré, sua voz firme ecoando pelo auditório silencioso. Nosso ouro, nosso urânio, nossos minerais estratégicos continuam sendo extraídos sob acordos que beneficiam desproporcionalmente empresas estrangeiras, muitas delas francesas. Quando questionamos esses acordos, somos imediatamente rotulados como antidemocráticos ou acusados de fazer experimentos ideológicos. O rosto de Macron, antes confiante e levemente sarcástico, agora mostrava sinais claros de irritação. O presidente francês não estava acostumado a ser confrontado dessa maneira, especialmente por um líder que, na visão tradicional da diplomacia ocidental, deveria demonstrar deferência à antiga potência colonial. Os assessores do presidente francês
Pareciam nervosos, trocando olhares preocupados e sussurros urgentes. Um deles tentou passar um papel com anotações para Macron, que o ignorou com um gesto irritado da mão. A França fala em combate ao terrorismo no Sahel, mas devemos perguntar: por que o terrorismo cresceu exponencialmente na região justamente durante o período de maior presença militar francesa? Questionou Traoré, tocando em um ponto particularmente sensível. Nosso povo começou a questionar a eficácia dessa presença. Após anos de Operação Barkhane, com milhares de soldados franceses em nosso território, os grupos terroristas não apenas sobreviveram, mas se multiplicaram. É legítimo questionar se o verdadeiro objetivo era combater o terrorismo ou garantir acesso privilegiado aos nossos recursos. Um murmúrio percorreu a sala. Vários diplomatas de outros países africanos acenavam discretamente, em claro sinal de concordância. Para muitos deles, Traoré estava verbalizando dúvidas que há muito existiam sobre a verdadeira natureza da presença militar francesa no Sahel. Quando decidimos revisar esses acordos e buscar novas parcerias, não estamos rejeitando a França como nação ou seu povo, pelo qual temos grande respeito. Continuou Traoré, modulando seu tom para demonstrar que sua crítica era direcionada às políticas e não ao país em si. Estamos simplesmente exercendo nosso direito soberano de determinar nosso próprio caminho de desenvolvimento. Se isso é visto como uma afronta em Paris, talvez seja o momento de refletir sobre a verdadeira natureza dessa relação. Macron finalmente não conseguiu mais conter sua irritação e, quebrando o protocolo, solicitou ao moderador direito de resposta imediata. O moderador, claramente desconfortável com o rumo que a discussão estava tomando, concedeu relutantemente. Agradeço a perspectiva do capitão Traoré, mas preciso corrigir algumas distorções. Começou Macron, enfatizando novamente o título militar inferior de Traoré em um tom levemente depreciativo. A França investiu bilhões de euros em ajuda ao desenvolvimento em Burkina Faso e em toda a região do Sahel. Nossas tropas arriscaram suas vidas combatendo grupos terroristas que ameaçam a estabilidade regional. Sugerir que temos outros interesses além da segurança e prosperidade da região é não apenas injusto, mas demonstra uma visão simplista das relações internacionais contemporâneas. O presidente francês tentava recuperar o controle da narrativa, apelando para o discurso tradicional de ajuda e cooperação que por tanto tempo caracterizou a retórica europeia sobre a África. No entanto, sua linguagem corporal, a postura rígida, o dedo ocasionalmente apontado em direção a Traoré, o tom de voz elevado, traía sua crescente frustração. Quanto aos acordos econômicos que o senhor menciona, todos foram negociados com governos soberanos e seguem padrões internacionais, continuou Macron. A França não impõe nada a ninguém. Se há desequilíbrios, estamos sempre abertos a negociações para ajustá-los, desde que conduzidas pelos canais diplomáticos apropriados, não através de decisões unilaterais que minam a confiança entre parceiros. Traoré ouviu atentamente, seu rosto impassível, não revelando suas emoções. Quando Macron terminou, o moderador hesitou por um momento antes de conceder novamente a palavra ao líder burkinabé. Senhor presidente, o senhor menciona bilhões em ajuda ao desenvolvimento. Permita-me fazer uma pergunta direta. Para cada euro investido em ajuda, quantos euros retornam à França através da exploração de nossos recursos naturais? A pergunta de Traoré foi feita em tom calmo, mas seu impacto foi devastador. Os números são públicos. As empresas francesas extraem recursos avaliados em dezenas de bilhões anualmente, enquanto a ajuda ao desenvolvimento representa uma fração desse valor. Não é caridade quando se lucra muito mais do que se investe. A sala estava completamente silenciosa agora. Jornalistas digitavam furiosamente em seus laptops, conscientes de que estavam testemunhando um momento histórico. Quanto à soberania dos acordos assinados no passado, precisamos ser honestos sobre o contexto em que foram negociados.
prosseguiu Traoré. Muitos foram estabelecidos logo após a independência formal, quando nossas nações ainda dependiam fortemente da França. Outros foram assinados por líderes que se mantinham no poder graças ao apoio francês, mesmo contra a vontade de seus povos. Chamar esses acordos de soberanos é, no mínimo, questionável. Traoré então se levantou, um gesto que surpreendeu a todos. Sua postura era ereta, mas não ameaçadora. Era a postura de alguém que falava não apenas por si, mas por gerações de africanos que viram seus países formalmente independentes, mas economicamente subjugados. Senhoras e senhores, o que Burkina Faso está fazendo hoje não é rejeitar a cooperação internacional. Estamos simplesmente exigindo que essa cooperação seja baseada em respeito mútuo, benefícios equitativos e verdadeira soberania, declarou ele, elevando ligeiramente o tom de voz para enfatizar suas palavras. Quando revisamos contratos minerais, não é por capricho ideológico, mas porque queremos garantir que nossos recursos naturais beneficiem primeiramente nosso próprio povo. Quando diversificamos nossas parcerias internacionais, não é para provocar ninguém, mas porque acreditamos que a concorrência leal entre diferentes parceiros nos oferece melhores oportunidades. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O representante do Mali, país vizinho que passava por situação similar à de Burkina Faso, começou a aplaudir. Rapidamente, outros diplomatas africanos se juntaram aos aplausos, criando uma onda de apoio que se espalhou pela sala. O moderador, visivelmente desconfortável, tentou restaurar a ordem batendo levemente no microfone, mas os aplausos continuaram por quase 1 minuto inteiro. Macron observava a cena com uma expressão difícil de decifrar, uma mistura de surpresa, irritação e talvez até um toque de reflexão. Seus assessores se aproximaram, sussurrando urgentemente em seu ouvido, provavelmente aconselhando sobre como reagir àquela situação imprevista. Quando o silêncio finalmente retornou, Traoré concluiu sua resposta com palavras que ressoariam por muito tempo após aquele encontro. A verdadeira parceria, senhor presidente Macron, não se baseia em dependência histórica ou controle econômico disfarçado de cooperação. Baseia-se em reconhecer que ambas as partes têm dignidade. Ambas têm interesses legítimos e ambas merecem se beneficiar igualmente da relação. É esse tipo de parceria que Burkina Faso busca. Com a França, se houver interesse genuíno, ou com outros parceiros que estejam dispostos a nos tratar como iguais. O silêncio que se seguiu foi profundo. O moderador, claramente aliviado por ter uma oportunidade de mudar o rumo da discussão, anunciou rapidamente que o tempo do painel havia terminado e que os participantes deveriam se dirigir ao salão adjacente para o almoço oficial. O confronto entre Macron e Traoré não terminou com o encerramento formal do painel. Enquanto os participantes se dirigiam ao salão onde seria servido o almoço oficial, o ambiente continuava carregado de tensão. Os jornalistas presentes, percebendo o valor histórico daquele embate diplomático, cercaram imediatamente o líder de Burkina Faso, bombardeando-o com perguntas sobre sua contundente resposta ao presidente francês. Capitão Traoré, o senhor não teme represálias econômicas ou diplomáticas após confrontar diretamente o presidente Macron? Perguntou uma jornalista da Reuters. Traoré sorriu levemente antes de responder, mantendo a mesma calma e firmeza que demonstrara durante o debate. O que devemos temer mais? Possíveis represálias por falar a verdade hoje ou a certeza de continuar presos em relações desiguais por mais gerações? Meu povo já decidiu que prefere enfrentar as incertezas da verdadeira independência do que as certezas do neocolonialismo. Sua resposta foi recebida com acenos de aprovação de vários diplomatas africanos que se mantinham próximos, formando um círculo de solidariedade em torno do jovem líder. Era como se, naquele momento, Traoré houvesse se transformado em porta-voz de um sentimento compartilhado por muitas nações africanas. O desejo de uma verdadeira emancipação econômica e política das antigas potências coloniais. Do outro lado do salão, Emmanuel Macron era cercado por sua equipe de assessores.
O presidente francês gesticulava animadamente, seu rosto ainda vermelho de irritação. Um de seus principais conselheiros diplomáticos tentava acalmá-lo, apontando discretamente para os jornalistas que observavam atentamente cada reação. Mesmo à distância, era possível perceber que a equipe francesa estava em modo de gerenciamento de crise, tentando minimizar os danos daquele confronto inesperado. Durante o almoço, a organização do evento havia estrategicamente posicionado Macron e Traoré em mesas distantes uma da outra. No entanto, isso não impediu que o assunto dominasse todas as conversas. Diplomatas e líderes mundiais comentavam em voz baixa sobre o ocorrido, muitos expressando surpresa pela eloquência e coragem do jovem líder africano ao enfrentar uma das figuras mais poderosas da política europeia. Nunca vi nada parecido em 30 anos de carreira diplomática, comentou discretamente um embaixador escandinavo com seu colega. Normalmente, esses confrontos, se ocorrem, são nos bastidores. Ver um líder africano desafiar tão diretamente a narrativa europeia em público e com tanta precisão histórica, isso é realmente sem precedentes. Enquanto isso, nas redes sociais, trechos do debate começavam a circular rapidamente. Jornalistas e observadores políticos compartilhavam clipes do confronto que logo se tornaram virais. Hashtags como Traoré Macron e Africa Speaks Up dominavam as tendências globais. A resposta de Traoré tocava em questões que ressoavam não apenas em África, mas em todas as regiões do mundo que haviam enfrentado o colonialismo europeu. O impacto do confronto foi ampliado por um fato inesperado. Durante o debate, um funcionário técnico da conferência havia mantido as câmeras filmando continuamente, mesmo quando o moderador tentou direcionar a atenção para o próximo evento. Isso permitiu que o mundo testemunhasse não apenas o embate verbal, mas também as reações não filtradas de ambos os líderes, a crescente frustração de Macron e a calma resoluta de Traoré. No meio da tarde, o porta-voz do Eliseu, sede da presidência francesa, emitiu um comunicado oficial tentando minimizar o ocorrido. O presidente Macron reafirma o compromisso da França com o desenvolvimento de África e lamenta que diferenças de opinião sobre questões complexas tenham sido interpretadas como um confronto pessoal. A França continua comprometida com o diálogo construtivo com todos os países africanos, incluindo Burkina Faso. A declaração, claramente uma tentativa de controle de danos, contrastava fortemente com a realidade testemunhada por centenas de pessoas presentes no evento. Para muitos observadores, o comunicado apenas reforçava a impressão de que a diplomacia francesa havia sofrido um golpe significativo e estava na defensiva. Em Ouagadougou, capital de Burkina Faso, a notícia do confronto se espalhou rapidamente. Multidões se reuniram espontaneamente nas principais praças da cidade, assistindo aos vídeos do debate em telefones celulares e telões improvisados. O que inicialmente parecia ser apenas mais um encontro diplomático protocolar havia se transformado em um momento de orgulho nacional. Pessoas comuns, estudantes, trabalhadores, comerciantes, comentavam animadamente sobre como seu jovem líder havia enfrentado o presidente de uma potência mundial e expressado verdades que por tanto tempo haviam sido silenciadas nos círculos diplomáticos oficiais. Ele falou o que todos nós pensamos há décadas, disse Amara Ouedraogo, uma professora universitária, para uma emissora local. Não é sobre rejeitar parcerias com a França ou qualquer outro país. É sobre exigir respeito e relações justas. Traoré conseguiu articular isso de uma forma que nenhum outro líder recente havia conseguido. Nas ruas da capital, jovens pintavam murais, retratando o momento do confronto, com frases de Traoré sendo reproduzidas em faixas e cartazes. A verdadeira parceria não se baseia em dependência histórica. Tornou-se rapidamente um slogan repetido em manifestações de apoio. O orgulho nacional era palpável.
transcendendo divisões políticas internas. Mesmo críticos do governo militar viam no confronto com Macron um momento de afirmação da dignidade nacional. De volta a Genebra, no segundo dia da conferência, a dinâmica havia mudado significativamente. Diplomatas europeus, que antes mal notavam a presença de Traoré, agora observavam o jovem líder com uma mistura de respeito e cautela. O confronto com Macron havia elevado instantaneamente seu perfil internacional, transformando-o de um obscuro líder golpista em uma voz importante no debate sobre as relações pós-coloniais. A delegação francesa optou por uma abordagem de distanciamento. Macron cancelou sua participação nos painéis restantes, alegando compromissos urgentes em Paris, uma desculpa que poucos acreditaram. Seus assessores trabalhavam nos bastidores, tentando garantir que o incidente não desencadeasse uma onda de confrontos similares com outros líderes africanos presentes. No entanto, era tarde demais. Durante um painel sobre segurança regional e cooperação internacional, o presidente do Mali fez referência direta ao discurso de Traoré, reforçando os questionamentos sobre a eficácia da presença militar francesa no Sahel. O representante do Níger, por sua vez, anunciou a intenção de seu país de revisar todos os acordos de exploração mineral com empresas estrangeiras, para garantir que os recursos naturais beneficiem primordialmente o povo nigerino. O que começara como um confronto isolado entre dois líderes estava rapidamente se transformando em um movimento mais amplo de questionamento das relações econômicas e políticas entre a Europa e a África. Jornalistas internacionais começaram a usar termos como Momento Traoré e Primavera Africana para descrever o que parecia ser um ponto de inflexão nas relações pós-coloniais. Nas capitais europeias, analistas políticos e econômicos acompanhavam o desenrolar dos eventos com crescente preocupação. Um respeitado think tank francês publicou um relatório de emergência alertando que o modelo tradicional de influência francesa na África Ocidental está enfrentando seu mais sério desafio em décadas e recomendando uma reavaliação urgente das políticas econômicas e de segurança na região. Para Ibrahim Traoré, o impacto pessoal e político do confronto foi imediato. Em menos de 24 horas, seu perfil internacional havia sido completamente transformado. Líderes de nações africanas, asiáticas e latino-americanas, que antes o evitavam, agora buscavam encontros privados, interessados em ouvir mais sobre sua visão para uma nova ordem de relações internacionais baseada em maior equidade. O que aconteceu ontem não foi sobre mim ou sobre Macron, explicou Traoré durante uma entrevista coletiva improvisada no terceiro dia da conferência. Foi sobre uma mudança necessária na forma como nações com histórias coloniais se relacionam no século XXI. A África não rejeita parcerias com a Europa ou com qualquer outra região. Rejeitamos apenas a continuação de relações desiguais, disfarçadas de cooperação. A resposta de Paris veio no final daquela semana, quando o Ministério das Relações Exteriores francês anunciou uma revisão estratégica de sua política para a África Ocidental. O comunicado oficial falava em adaptar-se às novas realidades geopolíticas da região, uma admissão velada de que o status quo anterior não era mais sustentável. Analistas notaram que, significativamente, o comunicado não continha críticas diretas a Traoré ou ao governo de Burkina Faso, sinalizando uma possível tentativa de desescalada. 2 semanas após o confronto, uma delegação de empresários franceses do setor de mineração chegou a Ouagadougou para discussões preliminares sobre a revisão de contratos existentes. Era uma concessão significativa, considerando que anteriormente a posição oficial era de que esses contratos
eram intocáveis. A delegação não incluía representantes do governo francês, um detalhe que não passou despercebido pelos observadores, que o interpretaram como uma tentativa de Macron de manter distância pessoal das negociações enquanto permitia avanços práticos. Em uma entrevista concedida a um veículo internacional, um mês após o incidente, Traoré refletiu sobre o significado daquele confronto. O que aconteceu em Genebra foi apenas um catalisador para uma conversa que já estava ocorrendo em todo o continente africano. Por décadas, temos discutido internamente sobre a necessidade de transformar nossas relações com as antigas potências coloniais. O que mudou é que agora essa conversa saiu dos círculos acadêmicos e políticos restritos e entrou no domínio público global. O impacto do confronto estendeu-se além das relações franco-africanas. Outros países europeus com presença significativa em África começaram a reavaliar suas abordagens, temendo enfrentar desafios similares. Uma semana depois da Conferência de Genebra, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha anunciou uma nova iniciativa para parcerias equitativas com nações africanas, enfatizando respeito mútuo e benefícios compartilhados. Para Ibrahim Traoré, o desafio agora era transformar aquele momento de projeção internacional em benefícios concretos para seu país. Burkina Faso continuava enfrentando graves ameaças de segurança com grupos extremistas controlando porções significativas do território nacional. A economia permanecia frágil, dependente da exportação de commodities e vulnerável a choques externos. O governo provisório que ele liderava ainda precisava provar sua capacidade de melhorar efetivamente as condições de vida da população. As palavras são importantes, mas são apenas o começo, declarou Traoré em seu primeiro discurso à nação, após retornar de Genebra. O verdadeiro teste de nossa soberania não está em confrontos diplomáticos, mas em nossa capacidade de construir um Burkina Faso mais seguro, mais próspero e mais justo. Nosso povo não pode comer discursos ou sobreviver de aplausos internacionais. Precisamos transformar esse momento em mudanças concretas que beneficiem cada cidadão. 6 meses após o confronto com Macron, os primeiros resultados práticos começaram a surgir. 3 das maiores empresas de mineração operando em Burkina Faso concordaram com revisões contratuais que aumentavam significativamente os royalties pagos ao governo e incluíam compromissos de processamento local dos minérios, criando mais empregos e valor agregado dentro do país. O governo russo, por sua vez, forneceu equipamentos militares e treinamento para as Forças Armadas Nacionais, contribuindo para sucessos iniciais na recuperação de territórios anteriormente controlados por extremistas. A doutrina Traoré, como alguns analistas internacionais começaram a chamar sua abordagem de política externa, inspirou movimentos similares em outros países africanos. O Mali, Níger, República Centro-Africana e Guiné iniciaram processos de revisão de acordos econômicos com antigas potências coloniais, buscando condições mais favoráveis e diversificando suas parcerias internacionais. O confronto entre Ibrahim Traoré e Emmanuel Macron em Genebra marcou um ponto de inflexão nas relações entre as antigas potências coloniais europeias e as nações africanas. O que começou como um embate diplomático isolado transformou-se rapidamente em um símbolo de algo muito maior: o desejo crescente de países africanos de redefinir sua posição no cenário global, não mais como receptores passivos de ajuda ou cooperação, mas como parceiros iguais, em busca de relações verdadeiramente mutuamente benéficas. 1 ano após o histórico confronto, analistas internacionais já falavam em um antes e depois de Genebra, quando se referiam às relações franco-africanas. Os impactos foram sentidos não apenas em Burkina Faso,
mas em todo o continente africano, onde líderes políticos, ativistas e cidadãos comuns encontraram nas palavras de Traoré a expressão de sentimentos e frustrações há muito reprimidos nos fóruns diplomáticos oficiais. O que Traoré fez foi quebrar um tabu, explicou o Dr. Aminata Diallo, professora de Relações Internacionais na Universidade de Dakar. Por décadas, havia um entendimento implícito de que certas verdades sobre as relações pós-coloniais não deveriam ser ditas abertamente, especialmente por líderes africanos em exercício. Esse silêncio diplomático permitiu a continuação de práticas econômicas desequilibradas sob o disfarce de parcerias históricas. Uma das consequências mais visíveis foi o aumento significativo do escrutínio público sobre os acordos econômicos entre nações europeias e africanas. Organizações da sociedade civil em diversos países africanos passaram a exigir maior transparência sobre contratos de exploração mineral, acordos comerciais e programas de assistência ao desenvolvimento. Jornalistas investigativos começaram a publicar análises detalhadas sobre os fluxos financeiros entre Europa e África, revelando disparidades que antes raramente eram discutidas fora de círculos acadêmicos especializados. Para a França, o desafio de adaptar-se a essa nova realidade foi particularmente acentuado. Após décadas mantendo o que muitos críticos chamavam de pré-carré, quintal privado na África francófona, o país viu sua influência tradicional seriamente desafiada. As empresas francesas, que por tanto tempo operaram com condições altamente favoráveis nas antigas colônias, enfrentavam agora a concorrência crescente de empresas chinesas, russas, turcas e de outras nações que se mostravam dispostas a oferecer termos mais vantajosos. O próprio Macron, inicialmente relutante em reconhecer a importância do confronto, eventualmente foi forçado a adaptar seu discurso e políticas. Em um discurso marcante na Sorbonne, 6 meses após o incidente, o presidente francês falou pela primeira vez sobre a necessidade de uma refundação completa das relações franco-africanas, reconhecendo que o modelo do século XX não é mais adequado para os desafios e aspirações do século XXI. Embora evitasse mencionar diretamente Traoré ou Burkina Faso, era evidente para todos os observadores a conexão entre aquele discurso e os eventos de Genebra. Para Ibrahim Traoré, o desafio foi ainda maior: transformar o capital político e diplomático adquirido no confronto em melhorias concretas para seu país. Burkina Faso continuava enfrentando enormes desafios de segurança, desenvolvimento econômico e estabilidade política. O governo de transição, liderado por Traoré, implementou uma série de reformas econômicas, incluindo a renegociação de contratos minerais, que aumentou significativamente as receitas estatais, permitindo maiores investimentos em infraestrutura, educação e saúde. No entanto, a questão da segurança permanecia crítica. Grupos extremistas ainda controlavam partes do território nacional, apesar dos avanços obtidos com o apoio militar de novos parceiros como Rússia e Turquia. Críticos internos e externos questionavam se a diversificação das parcerias internacionais seria suficiente para enfrentar os profundos desafios estruturais do país. O verdadeiro teste de nossa soberania não está nas palavras que dizemos em conferências internacionais, mas na nossa capacidade de construir um país onde cada cidadão possa viver com dignidade e segurança, declarou Traoré em um discurso à nação no primeiro aniversário do confronto com Macron. A independência econômica que buscamos não é um fim em si mesma, mas um meio para alcançarmos o desenvolvimento que nosso povo merece. O impacto do confronto estendeu-se para além das relações bilaterais entre França e Burkina Faso, afetando instituições multilaterais e a governança global. No Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial, representantes de países africanos passaram a questionar mais abertamente as condicionalidades impostas
para acesso a financiamento. Na Organização Mundial do Comércio, coalizões de países em desenvolvimento fortaleceram suas posições nas negociações sobre propriedade intelectual e acesso a mercado. As Nações Unidas não ficaram imunes a essa onda de mudanças. Discursos na Assembleia Geral tornaram-se mais assertivos, com líderes africanos, asiáticos e latino-americanos, citando frequentemente o exemplo de Traoré ao defender reformas na governança global que garantissem maior representatividade dos países do Sul global. A campanha por uma reforma do Conselho de Segurança, estagnada há décadas, ganhou novo impulso, com apoio crescente à ideia de assentos permanentes para representantes africanos. Para muitos jovens africanos, o confronto de Genebra tornou-se um símbolo de possibilidades, a prova de que era possível desafiar narrativas estabelecidas e estruturas de poder que por tanto tempo pareciam imutáveis. Nas universidades do continente, debates sobre soberania econômica, neocolonialismo e relações internacionais equitativas ganharam nova urgência e relevância. Movimentos estudantis adotaram frases de Traoré como slogans em campanhas por reformas educacionais e maior autonomia intelectual. O que estamos testemunhando não é apenas uma mudança nas relações diplomáticas ou econômicas, mas uma transformação profunda na psicologia coletiva, observou o escritor senegalês Boubacar Diop. Por gerações, fomos ensinados a aceitar certas realidades como imutáveis, a ver a ajuda externa como inevitável e a dependência econômica como nosso destino. O que Traoré fez foi mostrar que outra narrativa é possível, que podemos exigir dignidade e igualdade sem pedir desculpas. 2 anos após o confronto, um documentário intitulado O Momento de Genebra estreou no Festival de Cinema de Ouagadougou, reconstruindo em detalhes os eventos daquele dia e suas repercussões globais. O filme, produzido por uma equipe pan-africana, incluía entrevistas com testemunhas do confronto, análises de especialistas internacionais e reflexões do próprio Traoré sobre o significado daquele momento. Não foi algo planejado, revelou Traoré na entrevista para o documentário. Quando Macron começou a falar comigo daquela maneira condescendente, algo despertou dentro de mim. Não era apenas Ibrahim Traoré sendo atacado, era a dignidade de todo um continente, a história de gerações que lutaram por independência real, não apenas no papel. Minhas palavras foram simplesmente a expressão de uma verdade que já estava no coração de milhões de africanos. O documentário se tornou um fenômeno cultural, sendo exibido em salas de cinema, universidades e centros comunitários em todo o continente africano. Nas redes sociais, jovens compartilhavam clipes do filme com hashtags como Leso Dignidade Africana e Case da Nova África, conectando o episódio histórico com suas próprias aspirações por um futuro de maior autonomia e prosperidade. O legado do confronto entre Traoré e Macron continua a se desenvolver, inspirando novas gerações a questionar estruturas de poder estabelecidas e buscar relações internacionais baseadas em maior equidade e respeito mútuo. É um lembrete poderoso de que, às vezes, é preciso coragem para dizer verdades inconvenientes, mesmo quando, ou especialmente quando, isso significa desafiar aqueles que por tanto tempo determinaram as regras do jogo global. A história de Ibrahim Traoré nos mostra que a verdadeira soberania não é concedida, é conquistada através de atos de coragem, determinação e clareza de propósito. É uma lição que ressoa não apenas em África, mas em todas as nações que buscam definir seu próprio caminho no complexo tabuleiro das relações internacionais. E você, o que pensa sobre as relações entre antigas potências coloniais e os países que foram colonizados? Acredita que é possível construir parcerias verdadeiramente equitativas após séculos de relações desiguais? Qual seria o caminho para nações em desenvolvimento conquistarem não apenas independência política formal, mas
verdadeira autonomia econômica? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas reflexões e não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos que analisam as dinâmicas de poder nas relações internacionais. Compartilhe também com amigos e familiares interessados em política internacional. Juntos, podemos construir um entendimento mais profundo sobre as complexas forças que moldam nosso mundo contemporâneo.